Bom dia, o Espiritismo está no ar. E a partir de agora, estabelecemos com você uma corrente de vibrações, de paz, de luz, de harmonia, convidando também a participar junto conosco na divulgação dessa doutrina luz, compartilhando, fazendo algum comentário, fazendo perguntas também através do chat, que nós procuraremos responder no próprio programa ou posteriormente, caso você deixe registrado na gravação do programa. Trouxemos aqui para a abertura do programa uma passagem trazida a nós por Emmanuel, na mensagem Cultiva a Paz. Essa mensagem está presente no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe incessantemente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações da desarmonia perante as leis eternas. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Vamos agora para o momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus nos envolva. Vamos a refletir sobre a mensagem Imunização Espiritual, que está no livro Paz e Renovação, ditado pelo Espírito Emmanuel, que assim nos convida a refletir quando diz: se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário te convenças que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação, que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho, que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém, que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema, que sem amor não há base firme nas construções espirituais, que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho, que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo, que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes, e nos requisitam, amparam e compaixão, que ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio, que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar, e que, em suma, não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem a terra, mas também cooperar através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Vamos agora trazer as informações do movimento espírita com o momento Agenda. Se aproxima o seminário As Cartas de Paulo.
Carta aos Coríntios. Será no dia 30 de agosto, do horário das 8 às 18 horas. O local desse evento é no MV Empresarial, Avenida Presidente Dutra 298, no bairro da Imbiribeira, em Recife. O evento é organizado pela Associação Caminho do Bem e do Grupo Espírita Maria Dolores. Contará este ano com os seguintes palestrantes: Victor Hugo, de Minas Gerais, Severino Celestino, da Paraíba, e Álvaro Mordechai, de São Paulo. Ingressos para o evento, R$ 60, reserva através do WhatsApp DDD 81 98206 6099. Todos estão convidados. Vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mas mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que no combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza,
sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Ouçamos agora como encontrar uma instituição espírita. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. E agora nós vamos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Questão 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Resposta dos Espíritos. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Agora, nós vamos para o Espiritismo na Bíblia. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, lemos: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem Prometer, que está inserida no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: é indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus não podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura. Prometeu-lhes a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados, que aceitam o logro de aventureiros inconscientes e que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio, a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas. Mas, se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creais em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deves saber que fostes criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para um encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acrediteis. É possível que o aventureiro esteja descendo,
mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Ouçamos agora endereços de instituições espíritas. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, a antiga Coab 3. Fica ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 19h30. Casa Allan Kardec, localizado na Rua Série AN, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, sábados e domingos, às 8 horas da noite, todos estão convidados. E agora, vamos para a segunda parte do programa, né, Soares? Exatamente. Vamos agora para aquele momento em que você é convidado a participar junto conosco na divulgação da doutrina espírita. Sua pergunta, sua dúvida, para nós é muito importante. E através do chat você pode deixar o registro dela, inclusive após o programa ter sido transmitido. Nós procuramos observar ao longo da semana questões que podem surgir e que poderão ser trazidas também para esse momento de perguntas e respostas. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat. Vamos àquele momento de bom dia aos nossos amigos queridos que já aqui se encontram, começando com o nosso amigo, irmão José Orlando de Cupira, do Gemafim, anexo 1. Bom dia a todos, continuemos juntos em busca do aprimoramento intelectual, moral e espiritual. Exatamente, continuemos firmes, né, perseverantes dia a dia. Bom dia, nossa amiga Maria Lúcia, bom dia, na paz de Jesus, assim seja, minha querida. Bom dia também à nossa amiga Edna e ao nosso amigo Walter, né? Bom dia com Jesus. Bom dia também ao nosso amigo Carlos André. Bom dia a todos, muita paz. Assim seja, meu amigo. Bom dia, Josélio. Bom dia. Bom dia também a André Luiz. Bom dia. Bom domingo a todos. Assim seja. Bom, até o momento nós não temos nenhuma pergunta, então vamos às perguntas que trouxemos referente aos temas de hoje, né? Soares, segundo Emmanuel, como devemos proceder para sermos filhos da paz? É interessante refletirmos na mensagem Cultiva a Paz, a mensagem de abertura do programa de hoje, quando Emmanuel diz a nós o seguinte, que para que sejamos filhos da paz, há uma série de condições. E, de antemão, antecipamos que não tem a ver com a paz exterior, sempre alvo de vicissitudes, de mudanças pelo homem. Emmanuel deixa bem claro que essa paz verdadeira precisa ser trabalhada dentro de nós. E para isso ele diz assim, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes de inadaptação à vontade divina. Esse é o primeiro ponto para analisarmos. É preciso estabelecer as raízes da verdadeira paz dentro de nós. E elas começam a se estabelecerem quando nós procuramos alinharmos-nos com a essência das leis de Deus.
estabelecidas, sobretudo no amor. E aí Emmanuel diz assim, cessando as vozes de inadaptação. Que vozes são essas? Essas vozes são provenientes de nosso passado de conflitos, de atritos com as leis de Deus, quer nessa vida, quer em vidas anteriores, para que agora passemos a direcionar pela nossa vontade a harmonia com essas leis, com a vontade divina. E por isso, Emmanuel continua dizendo, evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Então, meus amigos, se de fato queremos viver em paz, essa paz precisa ser construída dentro de nós. E a essência do caminho que leva a ela significa vivência das leis de Deus. Atenção para o Evangelho de Jesus. E fechando essas orientações, Emmanuel nos diz assim, ninguém atinge o bem-estar em Cristo, que é a vivência dessa paz interior, sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Então, precisamos iluminar o raciocínio através de construções mentais sublimes, associadas ao conhecimento da vida espiritual, à leitura de obras enobrecedoras que estabeleçam novos hábitos, novas construções mentais em nós. Depois, quando Emmanuel diz, sem disciplina elevada de sentimentos, nós também não conseguiríamos a paz. Então é preciso saber que a vontade do nosso espírito precisa ser exercida desde a iluminação dos pensamentos, a harmonia, a diretriz sobre os nossos sentimentos. E por fim, quando Emmanuel diz, não se consegue essa paz sem esforço no bem, somos assim instigados, estimulados a aproveitar as oportunidades que o dia a dia nos traz na vivência do amor, da caridade, do bem de uma forma ampla e geral. O bem através da palavra, do pensamento associado à oração, da expressão de um comportamento equilibrado e harmonizado com as leis de Deus. São essas as diretrizes para que, de fato, estabeleçamos a paz em nós, uma paz verdadeira e duradoura. Silmara, se quiser acrescentar, colocar alguma Não, eu estava aqui informação a mais. lembrando de Paulo, né? Paulo de Tarso, quando ainda Saulo, quando tinha o seu coração muito inquieto, porque ele invejava imensamente aquela paz que Estevão tinha e ele não conseguia ter. Ele não entendia. E que paz era essa que até no momento que antecedia sua morte física, ele transmitia aquela paz imensa no seu olhar. Né? Então, Saulo, né, só veio compreender muito depois, quando ele passa aquela experiência, 3 anos no deserto, e que ele sente que a paz que ele tanto almejava estava vindo através das reflexões e de muito trabalho que ele ia ter pela frente.
E quanto mais trabalho, quanto mais lutas, né, quanto mais dificuldades, ele se encontrava numa paz, na paz interior, né, independente das tribulações que ele enfrentava, né, nos trazendo a lição que quando a gente alcança essa paz, a paz que é proposta, que Emmanuel fala, é aquela paz que diante de qualquer situação difícil que nos seja apresentada, a gente não desequilibra, a gente continua na paz, a gente continua confiante. É essa paz que a gente precisa buscar dentro de nós, né? Fazendo reflexões, nos colocando no trabalho do bem, nos esforçando. Como ainda não chegou nenhuma, pois não? Eu estava lembrando aqui, Silmara, quando você comentava, principalmente nos dias de hoje, em que É, nós vivemos cada vez mais em guerras, em ameaças de guerras, em é. conflitos entre as nações, como precisamos trabalhar a paz interior, de tal Uhum, forma que fiquemos imunizados contra essas crises de ansiedade, de depressão, de revoltas, que têm envolvido grande parte da humanidade. A construção dessa paz, como Emmanuel aqui nos indica, é tarefa que precisamos trabalhar, construir no dia a dia para o próprio equilíbrio espiritual nosso. Então, era isso. Dê uma olhada no nosso exatamente. chat e, se não houver questão, nós partiremos para a outra que Eu acho que trouxemos. o pessoal ainda está com frio, viu, Soares? Ainda não acordou, ainda não. Vamos para uma outra pergunta. Emmanuel afirma que fomos criados para gloriosa ascensão. Mas para realizarmos este objetivo, o que é preciso fazermos? Emmanuel nos diz na mensagem Prometer do livro Caminho, Verdade e Vida, de que nós fomos criados para gloriosa ascensão. Mas é preciso seguir certas diretrizes facilitadoras do estabelecimento dessa ascensão. E para isso ele nos diz assim: subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria, a fim de conquistarmos essa gloriosa ascensão. Então, na doutrina espírita, nós somos brindados, presenteados com o conceito planificador de Jesus sobre o trabalho como bênção, o trabalho que, na expressão de Jesus, o Pai até hoje trabalha e o seu Filho também. E aprendemos com a espiritualidade benfeitora como os espíritos benfeitores estão trabalhando em atividade, vivenciando essa gloriosa ascensão, como nos indica Emmanuel. Então, é preciso trabalhar. É preciso também, diz Emmanuel, paciência, perseverança. Afinal de contas, todos nós trazemos um vasto passado de sombras, de conflitos, de desarmonia com as leis divinas, e que agora, envolvidos pela luz do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, temos que fazer todo um trabalho de drenagem, de limpeza, de ressignificação
desses valores, das sombras aos quais estivemos ao longo de milênios ligados a eles. Há muito trabalho a fazer, sobretudo dentro de nós, dentro de cada um de nós em particular. Esse trabalho que é sinônimo de reconstrução íntima, de burilamento pessoal, é para ele que devemos direcionar todo o cuidado e atenção. Não conseguiremos ajudar o mundo a se melhorar se primeiramente não melhorarmos a nós mesmos. Então, a doutrina espírita nos acorda, nos desperta para esse trabalho interior imprescindível e que não pode ser passado para os outros. Cada um de nós precisamos fazer conosco mesmos. E para isso, perseverança, paciência. Há muito trabalho interior para nos envolvermos. Como você Era bem esse disse, né? agradecimento. Nós temos um passado de erros. Então, aquietemos os nossos corações, né, para não criar ansiedades. É preciso estar consciente de nossas responsabilidades, de um grande trabalho a fazer, mas o trabalho, ele não pode ser iniciado com ansiedades. A natureza não dá saltos. Então, é preciso que nos coloquemos no trabalho paulatino, todo dia, diariamente, a todo instante, sem criar ansiedades, sabendo que hoje essa encarnação do qual nós nos encontramos, sem dúvida alguma, é a melhor delas, né? Mas hoje nós estamos com a luz da doutrina espírita, nós estamos mais conscientes o quanto é importante nos colocarmos no trabalho de urgência no que diz respeito à conscientização, ao mergulho diário do autoconhecimento, né, como nos lembra o Espírito de Santo Agostinho na questão 919A, quando ele diz: fazei como eu fazia, ao fim do dia interrogava a minha consciência, perguntava se não tinha feito algum mal, né? Se não tinha prejudicado alguém, ou seja, essa análise que nós precisamos fazer diariamente, qual tem sido o meu comportamento hoje, eu tratei o outro como eu gostaria de ser tratado, eu me esforcei para hoje ser melhor do que ontem, o que é que eu posso fazer amanhã? Então, esse trabalho diário e constante, que a gente vai aos pouquinhos se melhorando, mas que não pode ser deixado para o amanhã. O espírita, né, Soares, muito deles tem a mania de dizer assim que vai deixar para a próxima encarnação, né? Então, parar com esse negócio de estar empurrando com a barriga para depois, aproveitemos o momento de hoje, né? A gente não pode voltar ao passado e nem se adiantar ao futuro, até porque o nosso futuro depende das nossas ações de hoje. Então, é urgente que nos coloquemos no trabalho de hoje, né, com o nosso coração aquietado, nossa mente em paz, para termos bom êxito, não é isso, Soares? É verdade, é exatamente isso que a Uhum. doutrina espírita ilumina o nosso entendimento para que, de fato, aproveitemos ao máximo as oportunidades evolutivas de crescimento espiritual que a atual encarnação nossa nos propicia. Eu Exatamente. agradeço. Vamos então para a última questão que trouxemos hoje,
que é o que devemos entender pela expressão bem-aventurados os aflitos. Que é exatamente o título do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é colocado exatamente para nos chamar a atenção, para nos despertar reflexões. Como pode haver felicidade na aflição ou no sofrimento? E o Evangelho destaca dizendo a nós assim, de que essa expressão pode traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Então, para que possamos de fato vivenciar essa expressão do Evangelho, é preciso estarmos iluminando o nosso entendimento, percebendo os objetivos maiores da vida, que é o crescimento, o progresso espiritual, de que a verdadeira vida não está na terra. Aqui é um mundo de provas e expiações. A nossa essência é espiritual e devemos observar a experiência no corpo como uma passagem num educandário, às vezes num hospital, num presídio, vivenciando o conteúdo profundo daquela mensagem de Paulo, de que todos nós somos, ou devemos nos considerar, forasteiros, em passagem por um país que não é a nossa terra, mas que aqui, se estivermos trabalhando a percepção espiritual desses objetivos, viveremos intimamente bem, felizes. Por isso o título, Bem-aventurados os aflitos. Distantes dessa compreensão, a vida na Terra se torna palco de conflitos, de revoltas, de sofrimentos acrescentados por nós mesmos, ao não trabalharmos a essência da nossa realidade, que é a espiritual. É isso, Silmara. Poder acrescentar depois, já está chegando o horário de concluirmos o nosso Isso, programa. isso. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados, né, todos nós que estamos nesse planeta escola, governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós que estamos matriculados neste mundo de provas e de expiações, e assim sendo, não esperemos encontrar aqui a felicidade plena. Para alcançarmos, é preciso trabalharmos, né, para nos elevar na direção do amor de Deus. A cada encarnação, nós temos a oportunidade de passarmos, né, digamos assim, de ano, assim como há na escola, que a gente precisa das provas, das aulas, das provas, dos testes para passarmos de ano. Assim também é a nossa experiência encarnatória. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, cada um de acordo com a sua necessidade, recebe ali as provas, as expiações, as dificuldades, as vicissitudes, de acordo, né, com aquilo que precisa passar. Mas é importante nós vermos nessas aflições, nessas dificuldades todas que nos são apresentadas, oportunidades de aprendizado, extraindo lição, né? Não mais ficar lamentando, perguntando
por que isso me acontece, Deus não é justo, Deus esqueceu de mim, esqueceu coisa nenhuma. Tanto é que ele nos impõe a encarnação com o objetivo de nós alcançarmos a felicidade. Não sou eu que está dizendo, os espíritos benfeitores afirmam na questão 132, mas que para isso é preciso sofrer todas as vicissitudes, as aflições, e o que nos ajuda a passar, né, pelas experiências difíceis é a confiança no futuro, a fé, a consciência tranquila de que está se esforçando para se aproximar das leis divinas, que é a única e verdadeira felicidade para todos nós, porque nos indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer. E nós só nos tornamos infelizes quando dessa lei nos afastamos. Então, meus queridos amigos, nós agradecemos imensamente a cada um daqueles que participaram conosco presencial, olha, Soares, online aqui no chat, e ou que irão nos acompanhar posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos, abençoe seus lares, que a paz envolva a todos os nossos corações, envolva os países que se encontram em guerras. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Muita paz. Até lá.